Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise da PETS 3. Vamos ver se finalmente a gente vai encontrar alguma região válida de suporte nessa faixa de preço que a gente se encontra, ou se realmente aí o que a gente tem que fazer é continuar aguardando, já que o setor de varejo está sendo bastante castigado pelo mercado, tá? Então a gente vai dar uma repassada aí na nossa leitura do gráfico para ver se a gente encontrou já algum possível sinal de longo prazo de reversão ou se a gente vai continuar aí nesse movimento de queda ou pelo menos lateral, beleza? Vamos passar aqui rapidamente pelos fundamentos como sempre. Valor atual R$ 3,51, valorização nos últimos 12 meses menos 60,83, dividendos 0,60 nos últimos 12 meses. Tá? Preço sobre valor patrimonial 0,89, isso aí com certeza já me chama bastante atenção, tá? Por ser, na minha opinião, a melhor ação aí do varejo, tá? Já está abaixo de 1, já fica bem interessante. Preço sobre o lucro 40,03, tá? Aqui na parte de lucros a gente destaca aí mesmo toda essa crise do setor de varejo, tá? Com Casas Bahia, Magazine Luiza, tudo reportando prejuízo. A gente vê que o setor pet aí tá forte, ainda continua entregando lucros, tá? Então isso aí tem tudo para ser uma das melhores ações para quando o mercado virar, tá? Aqui na parte contábil a gente já destaca também, como sempre, dívida líquida negativa. Então, uma empresa aí que tem fôlego suficiente aí para passar por todos esses problemas, tá? Passando aqui para o gráfico que nos importa mais, tá? Como a gente já tinha visto na semana passada, tá? A gente não tinha dado ainda um sinal de fundo relevante, tá? Por isso ainda não era uma região interessante de pensar em compras. Então quem está acompanhando aí as análises do canal tá ficando bem atento nessa região para procurar sinais de fundo, tá? Mas a verdade é que ele ainda não aconteceu, tá? A gente teve um grande rompimento dessa acumulação aqui do semanal, que gerou esse movimento aqui, tá? Então a gente deve precisar aí no mínimo de uma consolidação relevante nessa região que a gente está, ou até mais embaixo, pelo que está aparentando aí pelo gráfico, para pensar em uma reversão aí de longo prazo, tá? Então agora no diário a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que tem de repente alguma chance de reversão, mas a gente vai ter aí grandes resistências pela frente. Então o ideal seria a gente parar de cair primeiro, acumular para depois tentar procurar sinais de reversão, tá? Vamos passar aqui então para o gráfico diário, tá? A gente viu aí aquele grande despejo que a gente teve na perda dessa região aqui. A gente já teve o nosso alvo batido que está aqui embaixo já, tá? Na região dos 3,72 a 3,27. A gente conseguiu ver aqui que a gente estava até na semana passada dentro dessa região, então não tinha nada a ser feito, a gente perdeu essa região de novo, tá? Veio mais pressão vendedora, então a gente vê aqui que não teve aqui nenhum interesse profissional ainda nessa região, tá? O que pode justamente nos dar poucas chances de reversão da ação, tá? Pelo menos aí pensando para quem é mais focado no longo prazo. No curto prazo a gente pode acabar encontrando algum sinal de reversão aqui, tá? Mas agora a gente vai fazer nossas projeções de alvos, a gente vai ver que a gente tem muita resistência forte pela frente para pensar em algum tipo de reversão sem um sinal relevante nessa faixa, tá? Antes de tudo, como sempre, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, tá? Para não perder as atualizações da Pets e várias outras. Estou trazendo aí sempre pelo menos 2 vídeos por dia. Temos também área membros agora, clique aí, seja um membro do canal, bastante conteúdo exclusivo focado em dividendos, commodities, dicas de operação vão entrar também. Sempre que aparece grandes oportunidades aí, a área membros já está cada vez aí mais completa de conteúdo para quem quer grandes oportunidades na bolsa, tá? Também vai ficar na descrição um link com um guia que eu construí mostrando todas as técnicas que eu uso para operar. Preço baratinho, últimos 2 meses, pagamento único e acesso vitalício ao grupo do Telegram, tá? Então vai ficar aí o link na descrição. Continuando aqui, a gente vê essa grande queda aqui praticamente em linha reta, tá? Então uma LTB aqui fica bem, não fica válida, né? Não fica confiável, tá? Mas com certeza a gente não teria nem o que pensar, pelo menos em compras, enquanto a gente nem voltasse a essa região aqui dos 3,75, tá? Porque pelo menos a gente teria um sinal fraco, mas pelo menos seria algum sinal.
porque o mais provável é que essa pressão vendedora continue, tá? Então agora vamos projetar os nossos alvos, tá? Pensando aqui primeiro, cenário de alta, tá? Que eu acredito que seja o menos provável, pelo menos por enquanto. Vamos passar aqui para o semanal, tá? A gente vai ver que embora a gente tenha um grande percentual aqui, ó, de 67% de alta, essa região aqui vai ser uma região de grande resistência da ação, tá? Então, se a gente romper essa estrutura de baixa aqui, que a gente deixou marcado no diário, tá? E voltar acima aqui dos 3,75 pelo menos, a gente passa a ter uma grande chance de vir testar essa LTB que vem lá do topo, tá? E que passa aqui na região dos 5, 5,50, que é justamente onde a gente está nessa região aqui, tá? Aqui, vamos deixar marcar aqui, tá? Então a gente tem toda essa acumulação aqui, a gente tem essa barra aqui que deu o start no movimento de baixa, onde todo mundo que comprou aqui tentou segurar o preço e não conseguiu, tá? Então aqui se tornou uma grande resistência. Então a gente pode vir aqui, bater nessa LTB e voltar a cair, tá? É um cenário ainda bem possível. A gente ainda precisa de bons sinais de confirmação nesse fundo, tá? Por isso eu ainda tô cauteloso aí nas ações da Pets, justamente porque tá faltando aquele sinal de fundo bem interessante. Se a gente começar a andar de lado aqui, pode começar a se tornar interessante, porque a gente teria uma nova acumulação aqui, com uma nova tentativa de romper essa reta, tá? Mas então, pensando em cenário de alta, a gente teria aí como uma maior chance rompendo aí os 3,75, tá? Mas aí lembrando que a região dos 5, 5,50 vai ser uma grande resistência que dificilmente a gente vai passar aí, pelo menos não tão facilmente, sem antes fazer algum tipo de recuo, tá? Pensando em cenário de baixa, tá? A gente já viu aqui que a gente já terminou a projeção desse movimento, então a gente deve fazer aí uma onda estendida, perdendo aqui os 13,27, no que jogaria a gente lá para casa dos R$ 3, tá? E depois lá para os 2,70, tá? Então eu ficaria bem ligado nessas regiões e aqui eu procuraria ou uma nova acumulação ou um grande volume, né? Perdão, aqui em cima, tá? Alguma espécie de sinal do mercado dizendo que a gente poderia ter encontrado uma região importante aí que encontrou interesse comprador suficiente para segurar o preço. Por enquanto aí a ação segue à deriva, tá escorregando aí, caindo, nada a se fazer, só aguardar e esperar melhores sinais. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí vocês já sabem, deixe nos comentários. Assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!